Olá, Café com Cristo Jesus. Café com Cristo Jesus para você, irmãos. Sou eu, Pastor Leandro, aqui da cidade de Couto de Magalhães de Minas, trazendo um Café com Cristo Jesus para você. Esse café é espiritual, irmãos. É para encher a tua alma, para transbordar a tua alma. Precisamos do café espiritual para a estruturação das nossas almas, irmãos. Eu quero trazer um texto hoje, mas primeiro eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor para você que tem ouvido. Paz do Senhor Jesus para você que tem enviado essas mensagens para os seus contatos. Paz do Senhor Jesus para você que tem curtido, que tem comentado as mensagens. A mensagem é para você. A mensagem é para o nosso crescimento. A mensagem é para o nosso fortalecimento, irmãos. E o tema de hoje, os 3 significados do reino de Deus. Os 3 significados do reino de Deus. Onde a gente vai estar lendo? Romanos 14. E vamos ler o 17. Romanos 14, 17 nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino de Deus, irmãos. Então esse texto que nós acabamos de ler, o reino de Deus possui 3 significados espirituais. 3 significados espirituais importantes, irmãos. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça corresponde a tudo aquilo que é correto e verdadeiro, não é verdade? E o reino de Deus é justiça, porque o reino de Deus é justo. Porque Deus ama a justiça, que está lá em Salmos 11, 7. A paz corresponde à harmonia e à tranquilidade que o reino de Deus proporciona aos seus cidadãos. O reino de Deus é paz, porque o seu reino é a nossa paz, que também está lá em Malaquias 5:5, Romanos 5:1. O reino de Deus também é alegria no Espírito Santo, irmãos, que corresponde à felicidade de quem serve ao bondoso Rei Jesus, que está lá em Filipenses 4:4. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, porque na presença do nosso Rei há fartura e alegria, que está lá em Salmos 16:11, irmãos. Então nós temos um grande significado nessas 3 palavras do reino de Deus, irmãos, que é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na justiça, todo cidadão de bem que vive neste mundo anseia por uma sociedade mais justa, onde a verdade, justiça seja implantada na terra, não é verdade? Só haverá justiça verdadeira na terra quando o reino de Deus for implantado na sua totalidade entre os homens, que está lá em Isaías 11, do 1 ao 10. E de acordo com Mateus 5:6, o próprio Jesus garantiu que haverá um dia em que todos que têm fome e sede de justiça serão fartos, irmãos. E também o reino de paz. Todos nós do mundo procuramos andar e buscar essa paz, de acordo. E temos a paz em nossas vidas, a paz em nosso coração. Mas nós sabemos que a paz na terra só vai acontecer com a vinda de Jesus. Só com Jesus que poderemos encontrarmos a verdadeira paz, que está lá em Isaías 9:6 e João 14:27, irmãos. E alegria no Espírito Santo.
Todos nós também desejamos sermos pessoas alegres e felizes, não é verdade? E alguns até procuram alegrias e felicidade, porém nos lugares errados. A verdadeira alegria não é encontrada em boate, em escola de samba. Ela está no Senhor Jesus Cristo, que nos enviou o Espírito Santo de alegria, irmãos. Que está lá em Atos 13, 52. Lá em 1 Tessalonicenses 1:6, Paulo afirma que os crentes de Tessalônica receberam a palavra em meio a muita tribulação, porém com alegria do Espírito Santo. Paulo escreve que o fruto do Espírito é alegria e gozo, que está lá em Filipenses 4:4. Paulo também nos escreve dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Então, regozijar é alegrar no Senhor, irmãos. Então, nós recebemos esses 3 significados do reino de Deus. E o grande conselho que eu quero deixar para você hoje, que está tomando esse café comigo, esse café com Cristo Jesus. O grande conselho que eu deixo para você é o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que está lá em Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, irmãos. E o Senhor vai nos acrescentar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Algumas pessoas confundem isso. Algumas pessoas querem a bênção primeiro para depois buscar o dono da bênção. Algumas pessoas só querem simplesmente a bênção e não quer saber do dono da bênção. Mas se nós estivermos com o dono da bênção, nós também teremos a bênção. Essas festas momentâneas, essas alegrias momentâneas, irmãos, o nome já fala, é momentâneo. A alegria permanente, a alegria verdadeira e permanente, é a alegria que nós temos no Espírito Santo do Senhor. Por isso que nós temos que termos o Senhor em nós. Se nós tivermos o dono da bênção em nós, automaticamente seremos abençoados. Se nós tivermos o dono da bênção em nós, se nós buscarmos o dono da bênção, se nós buscarmos as coisas celestiais primeiro, nós teremos o dono da bênção em nós. E muitas das vezes as bênçãos vêm e nos acompanham antes mesmo da nossa boca abrir. Antes mesmo de nós pedirmos, receberemos da mão do dono da bênção todas as bênçãos necessárias que precisamos para nós vivermos. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço por mais um café com Cristo Jesus. Que essa pessoa, esse ouvinte, seja abençoado no dia de hoje, em nome de Jesus.